O regime iraniano vive oficialmente em uma realidade alternativa. Apesar de terem perdido seus principais líderes e de terem seu exército completamente destruído, Teherã acabou de divulgar uma lista de exigências delirantes para encerrar esta guerra, ordenando que os Estados Unidos lhes paguem bilhões em indenizações e abandonem completamente o Oriente Médio. Para surpresa de ninguém, Washington já rejeitou esse acordo. Os Estados Unidos responderam com um devastador ultimato de 6 pontos, exigindo a destruição total do programa nuclear do Irã. Aqui estão os detalhes. Aqui estão as exigências iranianas. Garantia de nunca repetir a guerra. Fechamento total das bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Estados Unidos e Israel devem pagar compensação total ao Irã e a todas as outras guerras na região, incluindo aos grupos pró-Irã. Impor um novo regime jurídico no Estreito de Hormuz. Entregar elementos da mídia hostil ao Irã. Não sei ao certo o que querem dizer com entregar elementos da mídia hostil, nem se isso inclui a Business Basics. Felizmente para mim, os Estados Unidos já rejeitaram essas exigências. Antes de analisarmos a contraproposta dos Estados Unidos, vamos examinar melhor as exigências do Irã. A questão do Estreito de Hormuz é bem importante. O Irã agora quer transformar águas internacionais em sua própria via navegável soberana, cobrando taxas dos navios para passarem por lá. Na verdade, já estamos vendo isso acontecer. O Irã está cobrando dos navios de países como Índia e China 2 milhões de dólares por viagem, só para passar pelo Estreito de Hormuz. Isso mostra o Irã tentando agir como um Estado mafioso. Como já mencionei, os Estados Unidos rejeitaram essas exigências e agora apresentam suas próprias demandas em troca. De acordo com uma reportagem do Axios, não houve contato direto entre os Estados Unidos e o Irã, mas mensagens estão sendo transmitidas por meio de intermediários como Egito, Catar e Reino Unido. Vale lembrar que Omã não está nessa lista. Embora os omanitas já tenham mediado negociações antes da guerra, isso representa um avanço importante que discutiremos em breve. Mas antes, veja 6 exigências dos Estados Unidos. Primeiro, querem que o Irã não tenha programa de mísseis por 5 anos. Segundo, enriquecimento zero. Terceiro, descomissionamento das instalações nucleares de Natanz, Isfahan e Fordo. Quarto, rigorosa observação externa das centrífugas iranianas. Isso também é importante e falaremos disso em breve. Quinta, tratado de controle de armas com países da região, que limita o número de mísseis a no máximo 1000. E sexta, nenhum financiamento de grupos como Hezbollah, Houthis e Hamas. Agora sobre reparações. Os Estados Unidos já disseram não. Mas os Estados Unidos estão dispostos a devolver o dinheiro iraniano congelado. O governo afirma que o Irã pode chamar isso como quiser, inclusive considerar como reparações. Como devem ter notado, muitas dessas exigências são basicamente as mesmas de antes da guerra, durante as negociações. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Omã foi mediador nas últimas negociações nucleares. Após o fracasso das negociações, o ministro das Relações Exteriores de Omã fez uma declaração pública que surpreendeu muitos. Ele disse que o Irã havia aceitado muitas das exigências da lista dos Estados Unidos. Então, ele não entendia por que os Estados Unidos realmente iniciaram essa guerra. Ouça só. O que o Irã concordou em fazer que nunca tinha feito antes? O acordo de que o Irã nunca, jamais terá material nuclear que possa criar uma bomba. Isso é algo que não estava no acordo antigo, que foi negociado durante o governo do presidente Obama, porque agora estamos falando de estocagem zero. Então, o material enriquecido, as coisas que poderiam ser usadas como combustível nuclear para uma bomba, você está dizendo que o Irã não manteria isso em seu próprio território? Eles abririam mão disso. Eles abririam mão disso? Eles não vão conseguir acumular realmente esse material que lhes permitiria criar uma bomba. Não há acúmulo. Então haverá acúmulo zero, nenhum estoque e verificação total. Isso também é uma conquista igualmente importante, eu acho. Uma verificação completa e abrangente pela AIEA, os estoques atuais que ainda existem. As coisas que ainda estão no Iraque. Acho que agora há um consenso de que isso será diluído ao nível mais baixo possível. Tudo bem? Para um nível neutro, um nível natural, o que significa que será convertido em combustível. E esse combustível será irreversível. Isso seria significativo.
É muito significativo. E acho que estamos de acordo quanto a isso, na minha opinião. Na verdade, mais adiante nesta entrevista, ele até afirmou que o Irã estava aberto a discutir seu programa de mísseis balísticos, um dos principais pontos de discórdia nas declarações públicas das autoridades iranianas. Mas repare nas palavras dele. Não menciona enriquecimento zero. Ele falou que o Irã aceitou acúmulo zero. Sinceramente, não sou especialista em energia nuclear e não sei ao certo o que isso significa. Acúmulo zero deveria ser igual a enriquecimento zero. Se era isso que queria dizer, por que não falou assim? E então, no final do trecho que você acabou de ver, ele diz que acredita que houve um acordo em alguns dos pontos. Isso também é um pouco confuso. Houve um acordo ou não houve um acordo? Esse ele acredita parece um pouco confuso, não é? Porque os Estados Unidos, as pessoas que foram negociar em nome dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner, disseram publicamente que o Irã não estava concordando com nada do que os Estados Unidos estavam pedindo. O ministro das Relações Exteriores do Irã também afirmava publicamente que o país não abriria mão do enriquecimento nem dos mísseis balísticos. Então é um pouco confuso que o mediador tenha saído das negociações se sentindo muito mais confiante do que as duas partes que estavam realmente negociando. Bem, vamos analisar isso, porque agora temos mais informações sobre os motivos dele para dizer tudo isso. Mas antes de entrarmos nisso, só um lembrete rápido para você clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda, especialmente quando estamos cobrindo essa guerra. Não foi apenas antes da guerra que o ministro das Relações Exteriores de Omã falava coisas sem sentido. Após o início do conflito, ele também passou a criticar os Estados Unidos. Ele também escreveu um artigo de opinião no The Economist, dizendo que os Estados Unidos estavam arruinando a região ao iniciar uma guerra que não era necessária. Ele disse no artigo de opinião que estávamos à beira de um acordo inovador. E agora, Omã não faz parte das negociações futuras. Os Estados Unidos preferem que seja o Catar, o Egito ou talvez até os britânicos para mediar isso, em vez de Omã. Então, definitivamente, algo aconteceu. E agora estamos descobrindo exatamente o quê. Isso vem nada menos do que do Programa de Energia Nuclear da ONU. O chefe dessa agência é Rafael Grossi, um argentino cujo trabalho é inspecionar os países que assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP. Esses países concordaram em não construir armas nucleares e precisam provar que não usam locais secretos para isso. Adivinha só? Ele realmente estava na sala durante as negociações entre Estados Unidos, Irã e Omã como mediador. Ele estava lá para garantir que todos compreendessem os detalhes técnicos do que fosse acordado. E apenas 2 dias atrás, ele disse algo que contradiz diretamente o que Omã tem defendido todo esse tempo. Ele disse publicamente que não havia acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Ouça só. Acha possível retomar partes do acordo negociadas antes dos bombardeios, em que o Irã faria a diluição? Quero dizer, a ministra das Relações Exteriores de Omã, neste programa, disse que o Irã havia concordado em não estocar nada, que eles concordaram em enviar esse material para fora e diluí-lo, reduzir seu enriquecimento. Sim. Realmente havia a possibilidade de um acordo? Porque foi apenas algumas horas antes do início dos bombardeios que ele nos disse que a paz era possível. Durante uma negociação, sempre há chance de acordo, não podemos negar. Mas você acreditava que o Irã realmente estava oferecendo uma opção? Houve discussão, mas nenhum acordo. Na sexta-feira dos bombardeios, não houve acordo. O ministro das Relações Exteriores de Omã pediu mais 90 dias. Um acordo de verdade aconteceria? Acho que elogio seus esforços e o respeito muito. Ele realmente estava se esforçando bastante. E tivemos longas discussões. Ele me convidou, é claro, junto com os 2 beligerantes de hoje. Então estávamos tendo discussões muito francas e muito profundas. Então não se pode negar a nobreza do esforço de alguém que está tentando evitar uma guerra. E eu aplaudo isso como diplomata. Agora, ele é muito diplomático e neutro. Ele não disse que o ministro das Relações Exteriores de Omã está mentindo. Ele disse que tudo o que ouviu foram discussões. Ninguém concordou com nada. Vou dar contexto sobre esse cara, pois muitos podem dizer que ele é pró-americano e, por isso, apoia a versão dos Estados Unidos. Mas Rafael Grossi está na diplomacia nuclear há 40 anos. Ele não é americano, ele é argentino.
Na verdade, ele já foi criticado pelos Estados Unidos, pelo Irã, pela Rússia, pela China, por todos. Qualquer pessoa que você possa imaginar, bem, não está satisfeita com ele, porque ele geralmente é neutro, não toma partido de ninguém. E além disso, apesar de os países o criticarem em 2023, quando ele foi reconduzido ao cargo, foi reconduzido com voto unânime. Ou seja, países como Rússia e China, claramente não fãs dos Estados Unidos, o apoiaram porque ele fazia um bom trabalho. Todos o veem como figura neutra tentando evitar a proliferação nuclear. Por isso, após ouvir o chefe de energia da ONU afirmar que não havia acordo, o que Oman disse não faz sentido para mim. Claramente, o Irã não estava disposto a abrir mão de suas ambições de bomba nuclear. E o Irã também não queria desistir do enriquecimento. Então, para mim, pelo menos, não faz sentido que Oman estivesse defendendo ele. E isso, apesar de o Irã ter bombardeado Oman desde o início da guerra. Então, isso não faz sentido para mim. Se você entende mais de política do Oriente Médio que eu, explique nos comentários. Mas Oman agora está fora das negociações por causa das ações que eles mesmos cometeram. Interprete isso como quiser. Agora, aqui vem a parte mais interessante. Rafael Grossi também disse algo que todos precisam entender, e é o seguinte: nenhuma guerra pode realmente destruir o programa nuclear do Irã. Um acordo nuclear é necessário para garantir que o Irã não obtenha armas nucleares. A guerra só nos deu mais tempo, porque agora o Irã não tem capacidade de correr para obter uma arma nuclear. Isso significa que eles precisam refazer os cálculos para avaliar se vale a pena buscar uma arma nuclear. Mas a guerra não resolve o problema. Isso só dá mais tempo aos Estados Unidos e ao mundo. Ouça. Mais uma vez, voltando ao JCPOA, o JCPOA foi baseado ou fundamentado em um tipo de centrífuga muito primitivo. Agora o Irã tem a máquina mais sofisticada, rápida e eficiente que existe. E eles sabem como fazer isso. E além disso, pode haver lugares por aí que não são locais nucleares. Então, quero dizer, pode ser uma oficina, dezenas de oficinas que existem, e essa capacidade existe. É por isso que eu digo que ainda precisamos encontrar um arcabouço acordado que vai nos fornecer a previsibilidade necessária e um senso claro de onde eles estão e para onde querem ir. Pois essa guerra não acabará com as ambições nucleares do Irã. Eu diria qualquer guerra. Qualquer guerra. A menos que fosse uma guerra nuclear e você buscasse uma destruição de uma forma inimaginável, o que esperamos, é claro, que nunca aconteça. Vou tentar explicar de forma simples o ponto das centrífugas mencionado por ele. Mas já aviso, não sou cientista nuclear. Então, se eu cometer algum erro, e se você for alguém que entende mais, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Agora, centrífugas são máquinas que enriquecem urânio. Depois de enriquecer o urânio a 90%, ele pode ser usado para fabricar uma bomba nuclear. Agora, o ponto principal aqui que precisamos lembrar é que o Irã agora tem centrífugas muito mais avançadas do que aquelas que eles tinham em 2015, quando havia um acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã. Mais importante, não é apenas terem centrífugas avançadas, mas saberem fabricá-las. Esse conhecimento não pode ser destruído por bombardeios, como ouviram no trecho. Não é só uma ou duas pessoas que sabem disso. Esse conhecimento está espalhado por toda a comunidade científica deles. E isso é algo que precisamos sempre ter em mente. Claro que isso não significa que já ultrapassamos um ponto sem retorno, como alguns sugerem nas redes sociais. Porque mesmo com o conhecimento, construir milhares de centrífugas e enriquecer urânio dos níveis naturais até 90% leva tempo. Talvez um ano, talvez até mais. Então, o Irã ainda pode tentar buscar uma arma nuclear no futuro, mas agora vai levar muito mais tempo do que levaria antes desta guerra. Agora, aqui está a carta na manga que o Irã realmente tem, sem trocadilhos com o nome Trump. Eles têm aqueles 400 quilos, cerca de 900 libras de urânio enriquecido a 60%. A maior parte está em Isfahan, enterrada no subsolo. Agora, mesmo que não esteja exatamente nas mãos do Irã neste momento, ainda assim é muito importante. Isso porque passar de 60% para 90% de enriquecimento é um salto muito menor do que começar do zero.
leva menos tempo e exige menos equipamentos, o que também significa menos tempo, porque o Irã teria que montar os equipamentos. Como já possuem urânio a 60%, não precisam instalar tanto equipamento. Espero que estejam entendendo. Isso significa que qualquer acordo assinado no futuro com o Irã deve abordar esse estoque, porque sem isso, o acordo basicamente não significa nada. Como dissemos no início, a diplomacia já começou, pois ambos os lados apresentam suas exigências. Mas, novamente, como vocês viram pelas exigências, ambos os lados ainda estão muito distantes de realmente concordarem com algum tipo de acordo. Porque ninguém realmente cedeu nada nas negociações em comparação com quando essa guerra realmente começou.